amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EOS T6i, que é o modelo mais recente de uma das câmeras mais queridas da Canon. Pois é, depois da T5i, que foi um update vergonhoso aí da T4i virtualmente idêntico, a T4i que foi nada mais que um update aí com tela touch da T3i, e essa T3i que foi também nada mais do que um update com tela retrátil da T2i, a Canon finalmente apresentou agora em 2015 a T6i com novos recursos aí para a linha Rebel iniciante aí intermediária deles. Essa daqui que é uma câmera aí de 2015 que foi lançada com um novo imager de 24 megapixels do mesmo formato APS-C, o novo processador deles aí com o Digic 6, né, que é o mesmo que a gente tem na 5D Mark, que é 5DS de 50 megapixels e que a gente também vai ver agora talvez aí numa 1DX Mark II, e também aí um novo módulo de foco automático de 19 pontos, emprestado lá da 7D Mark, a clássica, né, 7D Mark original, lá de 2010. Essa daqui que é um novo update aí, que a gente vai ver o que a Canon finalmente colocou no mercado para deixar para trás aí esses updates, com essa reciclagem, né, que eles fizeram com o mesmo sensor de 18 megapixels antigos que a gente viu na T5i, T4i, T3i, T2i, OSM. Finalmente a gente tem uma câmera nova aqui no vlog do Zé. Então eu vou começar pegando ela na mão. Essa daqui que eu comprei nova aqui no Brasil, né? Vem aqui o kit completo com o objetivo. Vocês encontram tanto a 1855 STM quanto a 18135. Eu comprei aqui sem objetivo, né? A gente tem já os objetivos aqui no vlog do Zé. Tá montadinha já com a 2470. E hoje a gente vai ver aí o que ela faz em comparação à T3i. Esses novos recursos, o que eu achei aqui do modelinho mais recente dela. E a primeira coisa que a gente nota é que nas mãos ela é virtualmente do mesmo tamanho do que a gente já estava acostumado desde a T2i, com exceção aqui, né, dessa tela aqui retrátil que apareceu lá na T3i. Em 13 cm por 10 por 8, ela é virtualmente do mesmo tamanho dessas outras câmeras, até lá a linha profissional com os dials profissionais aqui da Canon. A linha Rebel aí, né, que aqui também deixa eu colocar um destaque para vocês, é que existem dois modelos agora da T6, né? Tem a T6i, que é essa daqui que a gente vai ver agora, e tem até uma T6S que a gente vê aqui dois dials diferentes aqui atrás, e a tela LCD de informações aqui em cima apareceu na T6S. A gente vai falar hoje da T6i, que é a mesma coisa que a gente tem aqui da T3i, que é essa câmera pequenininha que ela tem aqui, né, ela é magrelinha aqui do lado. Ela é um departure aí do que a gente tem das câmeras profissionais, especialmente as full frames, que são um pouquinho maiores, mas ela é muito mais confortável, né? Ela é uma DSLR típica, que a gente tem aqui a pegada do lado direito para a mão, que ela fica confortável aqui, ela prende bem aqui nas mãos, mas ela não é tão confortável quanto as câmeras maiores. Eu, depois que fotografei um tempão com essa daqui, uma tarde inteira aqui na Paulista, você consegue ver que a minha mão, que ela é grande, o único apoio que fica é do meu dedo aqui, do meio, né? Ele fica aqui, o indicador ele fica no shutter e o dedão fica segurando atrás, e na minha mão o único dedo que apoia aqui é o dedo do meio, e eu vi que ele ficou até um pouquinho vermelho depois de fotografar o dia inteiro. É a mesma coisa que você tem na T5i, na T4i, na T3i, na T2i, na T1i, que são todas virtualmente com os mesmos ajustes aqui de botões, os dois menus e info de um lado, o top dial do lado esquerdo, aliás, do lado direito, que é diferente das outras câmeras da Canon. Quem tá vindo aí de uma T5i, T4i, T3i vai se sentir na mesma câmera. Eu tô aqui com a nossa T3i pra gente dar uma olhada, vocês conseguem ver que é virtualmente a mesmo tamanho de câmera aqui, né? A T3i está montada com a 35 f1.4L clássica, não é a Mark II. Ó, é o mesmo tamanho de câmera do que a 2470 que está aqui na T6i. Né? São as mesmas coisinhas aqui que eles fazem, os mesmos ajustes traseiros, é virtualmente a mesma câmera. E eu tenho também aqui a nossa EOS 6D, que é a full frame aqui do vlog do Zek, com a 24 f1.4L2, ó, você consegue ver que a 6D é um pouquinho maior, ela perde aí o flash, mas aí a pegada é diferente, que a T6i continua virtualmente do mesmo tamanho que a gente tinha desde lá da T1i. Bom, aqui os ajustes, né, eles são tradicionais da linha Rebel, que você tem principalmente o top dial aqui de modo que ele está do lado direito, né? Você tem aqui uma traseira totalmente orientada para sua mão direita, né, que aqui na frente você ganha um dos botõezinhos novos da T6i, que é o de ajuste do modo de foco automático, o ISO que a Canon sempre coloca aqui no seu dedo, e o display que ele vai ligar e desligar essa tela traseira. O dial aqui, né, que você tem tanto o lado criativo, que é o MATP aqui, que você vai fazer os ajustes praticamente manuais de exposição, e o lado automático aqui, que vai do automático até o Cena, e atrás as duas são virtualmente da mesma
maneira, né? Você tem aqui um controle híbrido aqui, por exemplo, no controle de exposição, que como você não tem aquele jog dial do dedão aqui atrás, ela tem um botão AV com compensação da exposição no mesmo botão. Então essa é a principal diferença que você vai ter entre as câmeras profissionais e a T6S e as Rebels aqui, no caso a T6i. Para baixo você tem esses botões aqui que são diferentes do dial que a gente tem nas câmeras maiorzinhas. De resto, né, é uma câmera fácil de usar. Ela tem aqui de destaque essa tela que sai do corpo, é uma tela de 3 polegadas com tecnologia Clearview 2, que ele deixa a tela TFT de imagem mais próximo do plástico, então você tem menos problema aí de reflexo, né, quando está usando durante o dia. Ela é melhor inclusive que a Canon EOS 6D que eu tenho, mas as mais recentes, desde a 5D Mark III até aqui a T6i, é a Clearview 2 que você tem aí o painel um pouquinho mais para cima. E ela é sensível ao toque, né, que é uma novidade que a gente teve lá na T4i, né, foi a primeira aí das DSLRs que a gente teve APS-C com isso. A Nikon que só apresentou agora a D5500 com a tela sensível ao toque, que você tem tantas as funções de toque no Live View para você fazer foco e disparar a câmera, quanto também o sistema padrão de menus aí do EOS, com todos o layout aí sensíveis ao toque, coisa que eu queria ver até nas câmeras maiores, né? Eu não sei porque eu rezo para eles lançarem uma 5D Mark IV com o menu sensível ao toque, que ele é um pouquinho mais rápido do que com esses botões. Aqui na frente a gente tem um flash, né? O flash eletrônico, que você tem que ligar a câmera aqui, colocar um nos modos automáticos e ele dispara, né? O flash aqui, que ele tem uma guia, eu acho que ele é 10 ou 12, ele também tem a função inteligente para disparar os flashes EX à distância, coisa que a gente tinha lá pelo menos na T3i só em comparação a 60D, só a 60D conseguia disparar os flashes à distância. Não, essa daqui consegue fazer a mesma coisa, e de resto a câmera é virtualmente idêntica aqui a T3i, né? Tirando a bateria, né, embaixo a bateria da Canon, aqui eles mudaram para uma LP, eu acho que E17 ou E8, a E17, que ela é diferente dos modelos antigos, mas continua com 440 shots. Então é ruim aí se você está saindo de uma T5i para baixo, você vai ter que comprar baterias novas. E de resto é isso daqui. Uma câmera muito confortável, né? A menor DSLR que vocês podem ter, pelo menos na Canon, para ter o mesmo controle aí que a gente vai até a 1DX. E a gente vai ver agora como é que ela funciona, né? O que eu tô falando aí desse controle. Uma primeira coisa que você nota é que como uma DSLR, diferente aí das mirrorless, né? Que eu sempre reclamo aqui de mirrorless para vocês, é que ela liga praticamente instantaneamente, né? Você mal ligou aqui o on, ela já está completamente pronta para disparar. Então ela está bem rápida, aí é o grande destaque das DSLRs. Mas aqui a T6i, ela ganhou principalmente 3 recursos que a gente vai ver agora no vlog do Zec. O primeiro deles é um módulo novo de foco automático, que é um módulo com 19 pontos, né, que sai do módulo de 9 pontos que a gente tinha desde lá da EOS 20D de 2004. A T6i aqui ganhou o mesmo módulo de 19 pontos que a gente tem na 7D Mark I clássica, né, lá de 2010, e também agora na 70D, que é um módulo de 19 pontos. E além desses 19 pontos, ele tem um sensor RGB de 7.000 pontos que consegue fazer tracking aí de pele, de tons de pele. Então você consegue aí dar prioridade, por exemplo, às pessoas que estão na foto, ela consegue fazer isso de maneira inteligente. Esse aqui que é um módulo aí que ele é tão inteligente que tem 3 modos novos de você fazer a focagem. O primeiro deles, né, que é o totalmente automático, a câmera vai escolher um desses 19 pontos, lembrando aí que ele dá prioridade sempre para o que estiver mais próximo da câmera. Então tomem cuidado aí se vocês tiverem uma cena ampla demais, que talvez vocês acabam tendo um problema aí de front focus, porque essa câmera vai focar antes do que ela deveria. O módulo tradicional, né, que a gente tem aqui de um ponto só, você pode escolher entre qualquer um desses 19, que eles são bem amplos, né, aqui no quadro, é bem legal se você estiver fazendo, por exemplo, colocar o seu sujeito em uma dos grids, né, de 3/4 do seu quadro, você consegue fazer o foco, inclusive do lado. São todos eles pontos cross-type se você tiver objetivas abaixo de f2.8. E o novo modo zona, né, que ele agrupa alguns focos para você ter mais chance de focagem, e que é um dos modos que está causando aí maior problema que eu vejo aqui no vlog do Zec. Tanto a 70D quanto a EOS T6i, ela tem esse modo grupo, que ela vai simplesmente agrupar 9 pontos juntos, ou 6 pontos de um lado, ou 5 pontos em cima e embaixo, que é para aumentar as chances dela conseguir focar. E as pessoas estão usando esse modo grupo como um modo se fosse ponto. E aí o que acontece é que no modo automático, né, quando está em modo grupo, a câmera vai ter que escolher entre esses 9 pontos, fazer uma média entre qual é a distância que ela deveria focar, e isso geralmente vai te dar aí
problemas de front focus. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já me mandaram e-mail falando: olha, a minha 70D e a minha T6i tá com problema de front focus, quando na verdade vocês estão usando aí o sistema de grupo como vocês usavam pontos, e o ponto é diferente, né? O sistema de zona ou de grupo, ele vai fazer como se fosse um módulo automático que vai focar mais próximo, né? Se tiver um objeto próximo, ela vai focar mais próximo de onde ela deveria. Então, se você for focar só num objeto pequenininho, use o modo single, você tem 19 pontos para usar, e eu não tive problema quando eu comecei a usar o modo single aqui na minha T6i. Ela também aqui tem o AI Servo, né, que ela vai fazer o modo preditivo aí de foco quando você estiver fazendo o disparo contínuo. Aqui na T6i ele é 5 quadros por segundo, que é rápido o suficiente para quem está fotografando skate, ação, pet, é bacana de fazer. Ela tem aqui, aí o modo zona funciona bastante, né? Em vez de você ficar com o seu ponto pequenininho tentando acompanhar um sujeito grande, você liga o modo zona, coloca o AI Servo e ele consegue aí fazer uma predição, saber onde vai estar o seu sujeito mais fácil do que se fosse com um ponto só. Ela tem também aqui, que eu vou reclamar, é um módulo, o sistema de AI Servo com um ponto só, com seleção automática dos pontos, que é uma coisa que vem ganhando destaque aí, principalmente por causa da Sony A6000, que é quando a câmera vai escolher automaticamente qual ponto phase ela vai usar para fazer aí o foco AI Servo. Isso também é um destaque na Nikon com o 3D Tracking, que você começa com um ponto só, ela muda sozinho. A Canon tentou fazer isso aqui na Rebel, mas ele não funciona muito bem. Quando você aponta para um ponto só e coloca para a câmera seguir esse ponto no sistema phase, ele é relativamente lento aí para se tocar onde é que ele tem que ir, tá? Você vai perder fotos por causa disso, e ele também não é muito preciso, apesar de ele ter sensor RGB de 7000 pontos, ele não consegue aí fazer o pinpoint, né? Escolher um pontinho colorido e seguir ele no seu quadro, porque ele está dando prioridade aí a tons de pele. É uma burrada aí, na minha opinião, da Canon. Eles têm que melhorar isso aqui nesse módulo de foco, né? Eu falei lá no blog do Zack que eu não sei se eu concordo com um módulo tão avançado numa câmera tão simples, porque eu vi gente usando errado. Ele é complexo de usar, ele é datado lá da 7D, então tomem cuidado, apesar dele funcionar muito bem aí com o sistema de um ponto só. Outro destaque que eu quero mostrar para vocês é quando a gente liga aqui o Live View, que ela também recebeu um upgrade aí com o sistema Hybrid CMOS Hybrid 3. Esses aqui eles não falam quantos pontos você tem no sistema Phase, que é embutido no Imager, mas ele está muito mais rápido do que a gente tinha antes. Agora sim a gente pode usar a câmera em Live View para focagem rápida com as objetivas aqui da Canon. É virtualmente instantâneo, né? Você liga aqui o sistema de Live View, você mal terminou de apertar aqui a câmera, ela já focou, né? E se você usar aí o Shoot to Focus, né? Você aperta aqui o Touch to Focus and Shoot, ela faz praticamente instantâneo. Você teclou na tela aqui, ela focou e já disparou, que é uma câmera muito mais rápida do que a gente tinha, por exemplo, da notória EOS M, que era super devagar. É um grande motivo aí para fazer upgrade da T5i para trás, né? O T4i que também tinha esse sistema, que ó, você simplesmente apertou aqui, ela já disparou. É muito mais rápido, também assistido aqui pelo Digic 6. Essa câmera está muito mais rápida para fotografar com Live View. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a função Wi-Fi, né? Que é a primeira vez que a gente tem um módulo embutido Wi-Fi ou sensor NFC aqui na nossa T6i, que você consegue fazer tanto o Live View à distância, a mesma coisa que a gente fazia lá na Canon EOS 6D, quanto também você baixar suas fotos aí em resolução máxima para o smartphone para fazer a postagem instantânea, por exemplo, no Instagram, no Facebook. É muito fácil de usar, né? Você vai aqui em menu, ela tem um dos menus aqui, você consegue ir aqui em Wi-Fi NFC, tá disable aqui, você dá enable, ela tem aqui Wi-Fi function, você vem ter aqui connect to smartphone. A própria câmera vai gerar aí uma rede Wi-Fi, você vai se conectar a essa rede, né? Você consegue colocar o seu próprio PIN, ou se você já tiver com ele configurado, nem dá o PIN, né? Você consegue ver que ela começa a acender aqui a luzinha do Wi-Fi, e o celular consegue se conectar nessa rede. Aí quando você baixa o aplicativo, o Canon Connect, você consegue ver tantas as fotos do cartão de memória, né, que é bacana aí para você deixar, por exemplo, na mão do seu cliente, estiver fotografando, ele vai vendo as fotos, quanto o Remote Shooting, que você consegue fazer todo o Live View à distância, controlar a exposição, controlar a hora do disparo, controlar inclusive o bulb, aí se você quiser fazer longa exposição, no seu smartphone como um Live View de bolso. É muito bacana de usar. A Nikon não tem nada parecido, né? A Nikon tem o WMU, que é o Wireless Module Unit, alguma coisa assim, que eu acho que é o da Nikon, que ele não consegue fazer todos os controles de exposição, você só tem um controle à distância para disparar. A Canon não, eles conseguem fazer toda a exposição aí
apesar de não ser para o modo vídeo, né? Você não pode ainda colocar sua T6i num drone, mas ela consegue aí pelo menos usar, se você estiver fazendo fotografia selfie à distância, está sozinho na praia e quer fotografar, a Canon te dá permissão de fazer isso aqui no Wi-Fi com o NFC embutido. Uma câmerinha aqui nova que tem muito pra gente gostar, é um belo upgrade em cima da T5i para trás. Eu me diverti com essa câmera porque eu aqui no vlog do Zé eu não tenho muito uso pro APS-C, principalmente na Canon que tinha um problema aí com qualidade de imagem, e eles resolveram tudo isso aqui na T6i. Você une isso aí com um módulo de foco muito mais avançado, por exemplo a EOS 6D, né? A 6D tem um módulo de 11 pontos só, tem mais pontos e mais chance de focar aqui na T6i. Tem mais uma coisa que eu nem falei, esse viewfinder ele finalmente recebeu aí um overlay que você consegue ligar e desligar exposições, ligar todos os seus pontos de foco, colocar um grid, colocar os módulos aí de zona ou só um ponto só. É muito mais avançado inclusive que a EOS 6D, que eu uso sempre aqui. É uma câmerinha que eu me apaixonei, eu recomendo para quem está com a T5i para trás. Essa câmera resolve muitos dos problemas, inclusive os profissionais. A T6i, a linha Rebel aí parece uma mini EOS profissional, se você considerar ainda mais a T6S, que tem o thumb dial traseiro. É uma câmera que tem muito aqui pra gente gostar no vlog do Zek. A Canon aí que conseguiu finalmente, depois de alguns anos, fazer o update dos seus sensores e dos seus processadores na linha Rebel, que tem gradualmente melhorado a performance das câmeras sem olhar muito para os lados, entregando updates bacanas no papel, como a super rápida EOS 7D Mark II, um salto ao high-end em comparação à EOS 7D antiga, e a full frame EOS 5DS. A T6i segue essa lógica com um update exponencial às antigas T5i e T4i, que repetem o mesmo sensor APS-C de 18 megapixels da T2i de 2010, agora na T6i com um novo imager de 24 megas e pixel pitch de 4 microns, com o chip de maior densidade ever na história das DSLRs da Canon. Então o resultado é exatamente o esperado, altíssima resolução em ISO base 100, nunca vista numa APS-C da Canon, as cores de sempre que fazem a fama deste fabricante no mercado profissional, e um bump modesto aí em ruídos em pouca luz Dynamic Range no RAW, um pouquinho melhor que a geração passada, mas não por muito. Em resumo é isso, é o melhor chip que a Canon já fez, e francamente impressionante estar numa simples Rebel. De ISO 100 a ISO 800, é insano o que essa câmerinha faz junto das objetivas de alta performance da série L. Paisagens diurnas ficam extremamente detalhadas na tela e nas impressões, com arquivos de 6.000 por 4.000 pixels reais, com a maior diferença de nitidez aí que a tecnologia Bayer consegue fazer. São grades de tante, todas as folhas em árvores e defeitinhos de pele em retratos, de fato um ganho notável em comparação aos 18 megapixels de antes, apesar da diferença pequena de apenas 6 megas. Mas ela não é pequena. Esta Rebel se comporta muito melhor dentro de um kit profissional com output print do que qualquer outra EOS APS-C que a gente já tinha visto antes. De ISO 800 até ISO 6400, o grande destaque está na qualidade das cores da Canon, que ficam intactas para exposições com bastante luz. Eu vejo muitos de vocês usando o ISO alto exclusivamente à noite, mas não. Se usado durante o dia, por exemplo, para fotografar esportes e ação, as cores que antes ficavam com tintes de magenta e roxo nas sombras, agora estão finalmente fiéis à realidade e muito mais próximas que as full frame. Enquanto as T5i para trás, EOS 60D, 7D clássica e EOS M não funcionavam lá tão bem ao lado de um kit full frame, a T6i muda isso, com performance bacana até ISO 6400. Sim, evidente que à noite e nas sombras os ruídos aparecem na sombra, mas eles são orgânicos, praticamente desaparecem nas impressões, e no output web com redução de arquivos para postagem e interpolação para baixo, também não é um problema para os ruídos da T6i em ISOs absurdos. O tal Dynamic Range nos arquivos RAW continua a mesma coisa de antes na Canon. Tem bolhas aí coloridas nas sombras se puxados para valores extremos no Adobe Camera Raw ou no Lightroom. Há muito o que recuperar nesses arquivos sim, e pela primeira vez sem o banding, um salto inclusive a full frame EOS 6D que mostra este problema. Mas ainda não é comparável ao Exmor da Sony, que mostra cinzas realmente cinzas independente da exposição. Mas na boa, se você precisa puxar mais 5 EVs num slide de Photoshop para recuperar uma foto, tem algo errado na sua técnica fotográfica.
Para todos os outros fotógrafos que iniciaram muito bem na T3i e sabem o que estão fazendo, a T6i é um excelente upgrade, inclusive aqui para profissionais do vlog do Zach, a Canon EOS Rebel T6i, que é um novo modelo, aí finalmente a gente tem uma nova câmera para se apaixonar aqui nas Rebels da Canon. Esse daqui que é um belo de um upgrade, eu vejo gente falando até agora da T5i, a T5i que é mais uma reciclagem aí do mesmo imager de 18 megapixels, o mesmo módulo de foco de 9 pontos, lá da T2i que eu acho que data de 2010. A Canon finalmente tomou vergonha na cara e fez um imager novo aqui, APS-C de 24 megapixels, que é o módulo de maior densidade que eles já fizeram na história das DSLRs deles. Nem a 5DS tem um pixel pitch tão pequeno, a 5DS está um pixel pitch em 4.1 microns, essa daqui está em 4 microns, consegue ser um pixel menor. Você une isso às cores que eles conseguem fazer, que só a Canon consegue fazer em ISO até 6400, é a parte mais impressionante, até 6400 você não tem a sombra aí com o tinte magenta, a não ser quando você puxa lá para 25.600, aí esse sensor ele desencana, né? It gives up, né? Mas até a EOS 6D fazia isso. Finalmente a gente tem uma APS-C aqui que tem esse pixel pitch tão pequenininho e a gente consegue ter qualidade de cor, inclusive em ISOs altos. Você une aí o módulo novo de 19 pontos, que é um grande salto que a gente tinha antes, se vocês souberem usar, né? Eu sei que tem muita gente me mandando mensagem, a minha 70D tá com problema de front foco, sendo que o cara tá usando o módulo de zona, que agrupa 9 pontos juntos e ele tá focando antes. É a mesma lógica do foco automático, a câmera tá programada para focar o que estiver mais próximo. Então se você tiver que fazer pinpoint de um sujeito só, use o módulo ponto. Aí você coloca o Hybrid CMOS 3, que está muito mais rápido, né? Isso aqui tá com... É tão rápido com o objetivo AZL, é tão rápido quanto o sistema Phase do Viewfinder, e é útil inclusive para quem está fotografando aí em estúdio, retrato ou produtos, né? É uma coisa que eu gostaria de ver, inclusive, por exemplo, nas full frames, né? As full frames ainda não tem nem o Dual Pixel que a gente tinha na 70D ou na 7D Mark II e nem o Hybrid CMOS. A Canon finalmente colocou um foco extremamente rápido aqui na T6i, inclusive quando você está fotografando Frame Live View. Coloca aí também o Wi-Fi e o NFC, que é a primeira vez que a gente vê, é a Canon que a gente tem aqui que recomendar. Para quem está começando, é um belo upgrade aí, a Canon que está aí fazendo o step up, né, em comparação às mirrorless. Eu gosto das mirrorless, a gente já viu aqui algumas Sony, a gente já viu a C3, a gente já viu a GF3 da Panasonic, a gente já viu a Sony A7 II. Mas quando você pega uma DSLR que tem essa pegada, o viewfinder ótico e a opção de um live view bacana, finalmente a gente tem uma Rebel a se orgulhar aqui no vlog do Zach, da Canon EOS T6i, um destaque aqui em 2016, recomendadíssima. Quem está fazendo fotografia com a T5i para trás, pense no upgrade, vai na loja, pega isso daqui na mão, que é um belo upgrade que a Canon colocou aí no mercado. Esse aqui é o vlog do Zach. Deixa eu mandar os abraços pro pessoal do Patreon que torna este canal possível. Eu quero agradecer demais vocês que estão apoiando financeiramente o canal. É para vocês que eu faço o canal, não é para mim, né? Eu já sei essas objetivos, eu tô aqui fotografando, não precisava estar falando aqui na internet. Então quando eu vejo o apoio de vocês, tanto no canal pago do YouTube ou o Patreon, muitíssimo obrigado. Deixa eu mandar abraço pros Patreons, o Thales Souza, o Thales Souto, o Diego S. Xavier, o Pedro Teixeira, o Flavinho Lima, o Edilson Borges, o Norbert Vage, o Rodrigo Caldas, o Leandro Silva e o Andrei, e lá no Instagram o Rafinha. Esse vídeo é praticamente feito pra ele estava muito interessado nessa câmera, mas não sabia se investir aí toda essa grana numa DSLR. Cara, vale totalmente a pena, Canon finalmente, né, quem tava vendo aí a T5i, que tá com descontos grandes agora que tem a T6i, eu não acho que vale a pena. A T6i realmente é um grande salto aí. Se você ainda não sabe usar, por exemplo, o módulo de foco com 19 pontos, no futuro ele vai te ajudar. O Wi-Fi é um grande destaque aí que não tem nenhuma Rebel anterior. O Hybrid CMOS 3 também está muito mais rápido e bacana se você fotografa ação, criança, pet. Ele vai fazer o que as outras câmeras não faziam. Então é um belo upgrade, não comprem a T5i, vão direto aqui na T6i que vale totalmente a pena. E os profissionais podem pensar em colocar aí também a T6S, que tem agora o thumb dial traseiro e o top LCD em cima. Então você consegue ver tudo que você fazia aí numa Canon tradicional, numa câmerinha pequenininha de bolso, com o melhor imager que eles já fizeram, com 24 megapixels no formato APS-C. Não deixem de ir lá no blog do Zach, deu um trabalhão fazer o artigo. As fotos estão lá no Flickr e no Tumblr, vocês conseguem ver o meu dia a dia aí também no Twitter. Eu também posto algumas coisas no Instagram, né? Eu não posto mais no dia a dia no Instagram. O Instagram que virou aí um showcase do que vocês podem fazer com as objetivas, tem a descrição de qual lente foi utilizada. E é isso, uma bela câmera
Eu tenho uma EOS M que ela tem declaração para viajar para fora. Essa daqui eu também tenho a nota fiscal aqui no Brasil. E eu tô na dúvida se eu vou ficar com a T6i porque é um belo de um upgrade, a qualidade de imagem é sensacional e os recursos, mais essa telinha, é algo que eu queria ver, inclusive ir uma full frame, fica a dica aí pra Canon. E é isso, o beijo, o abraço, o humor de sempre.